Boa tarde e uma paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo na face da terra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, tudo bem, povo de Deus abençoado? Tá chegando o Natal, amém? Isso aí, vamos chegando o Natal, comprando presentes, né? Vendo Papai Noel, o ovinho da Páscoa. Mas não esquece de Jesus não, tá? Bota Deus em primeiro lugar, tá bom? Porque o maior presente do mundo é Jesus Cristo. O maior presente que nós recebemos até hoje foi Jesus Cristo. E esse foi um presente que Jeová, Deus, deu para nós. Foi Jesus. Então nós temos que honrar, adorar e respeitar, né? O povo de Deus. Amém? Glória a Deus. É desse jeito. Entendeu? Porque o maior presente do mundo foi Jesus. Glória a Deus. É desse jeito. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar do primeiro capítulo de Provérbio. Tá bom? Provérbio, capítulo 1. Hoje nós vamos ler o primeiro, amanhã nós vamos ler o segundo. Tem muita coisa que nós precisamos, né? Precisamos botar na nossa mente, no nosso coração, as palavras que Deus tem de falar para nós. Glória a Deus, aleluia. Tá feliz? Tem entendido a mensagem, irmão? É desse jeito. Uma boa tarde, uma paz do Senhor aí para todos os irmãos de Cristo na face da terra. E uma paz do Senhor aí para o pastor Paulo, pastora Beth. Uma paz do Senhor aí para o pastor Jonas. Glória a Deus. Uma paz do Senhor aí para a irmã Delina, irmão Daniel, irmã Velina, irmã Selma. Glória a Deus. Deus abençoe aí. Uma paz do Senhor aí para a irmã Libera, irmão Isaías, irmão Isaac. Glória a Deus. E o nosso pastor Henrique, glória a Deus, que Deus abençoe ele. Eu não sei como está, mas eu tenho certeza que ele está bem. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, abra a sua Bíblia comigo, Provérbio, capítulo 1 em diante. Vamos ler. Vamos ler os versículos, para depois ter o significado da palavra, o que Deus tem a falar conosco. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, Provérbio capítulo 1, que diz assim: o provérbio de Salomão, diz, filho de Davi, rei de Israel. Para entender a sabedoria e a instrução para serem conhecidas as palavras da prudência, para receber a instrução da prudência, justiça, julgamento e equidade, para dar prudência aos simples e aos jovens inteligência, e é bom isso, é bom siso. Ouvirá o sábio, aumentará o seu saber, e entendido adquirirá conselhos sábios, para entender as parábolas e a sua interpretação, as palavras do sábio e seus enigmas. Só tem aí. Queridos irmãos, o versículo 1 aqui que nós acabamos de ler, que diz: a sabedoria deste livro não expõe a sagacidade, a inteligência, nem a habilidade humana, mas sim a aplicação da sabedoria que criou os céus e a terra e o sustenta aos detalhes mais minuciosos da vida humana. Está entendendo a mensagem? Está feliz com Jesus? Dá um glória a Deus bem forte aí, queridos irmãos. O tema desse versículo, irmão,
entender como devemos ser instruídos, para entender que podemos classificar a Bíblia como a sabedoria. Glória a Deus, aleluia. O tema desse versículo, irmão, é receber, portanto, se entendermos a Bíblia, receberemos as suas instruções. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, se entendemos a palavra, logo recebemos a sua instrução. E então seremos capazes de dar o benefício do nosso conhecimento a outros. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, se entendemos a Bíblia, observa bem, se entendemos a Bíblia, o Espírito Santo logo nos considera sábios. E deste modo continuaremos a aumentar o nosso saber por meio dos seus sábios conselhos. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo a mensagem? Queridos irmãos, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por isso, no seguinte versículo, é dito como este entendimento pode ser adquirido. Aí vem uma advertência. Acompanha comigo aqui. Versículo 7, que diz assim: o princípio da sabedoria e o temor do Senhor, os insensatos despreza a sabedoria e o ensino. Versículo 8. Ouve, meu filho, a instrução de teu pai, e não desprezes o ensinamento da tua mãe, porque serão o adorno de graça sobre a tua cabeça e colares ao teu pescoço. Versículo 10. Meu filho, se os pecadores quiserem te enganar, com agrado não consintas. Versículo 11. Se disserem, vem conosco, ponhamos armadilha para derramar sangue, espreitemos sem motivo o inocente. Versículo 12. Traguemos-los vivos como sepulcro e inteiro como os que caem no abismo. Versículo 13. Acharemos riqueza de toda sorte e encheremos as nossas casas de despojo. Versículo 14. Joga a tua sorte entre nós, tenhamos todos uma só bolsa. Glória a Deus. Versículo 15. Meu filho, não andes em caminho com eles, aparta o teu pé das suas veredas. Versículo 16. Porque os seus pés correrão para o mal e irão apressados derramar sangue. Versículo 17. Porque em vão se estenderá a rede diante dos olhos de qualquer ave. Versículo 18. Mas eles, contra o seu próprio sangue, põem armadilha e as suas almas estendem o laço. Versículo 19. Tais são os caminhos de todo aquele que é dado a cobiça, esta prenderá a alma dos que a possuem. Soltei. Entendeu? Agora vamos ver o que Deus quer falar com você. Eu só lendo aqui, você entende o que significa a palavra? Não. Então vou explicar. Eu vou explicar. Irmão, então concluímos que o princípio desse caminho da sabedoria inspirada por Deus é o temor do Senhor.
Os homens não temem porque a maioria não crê. Queridos irmãos, o livro começa com uma declaração dupla sobre o temor de Deus, no versículo 7, e sobre a obediência aos pais, que forma o fundamento de uma relação justa, tanto para com Deus, quanto para com o homem. Está entendendo a mensagem? Glória a Deus, aleluia. Colares de ouro ao redor do pescoço indica dignidade e cidadania. Portanto, o sentido dessa passagem, irmão, é que o senhorio dos homens deve ser precedido, mostra a consagração dos pais, a palavra de Deus e a submissão dos filhos aos pais piedosos. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, isto nos diz que se os pais não foram apropriadamente orientados pela palavra para que instruir os seus filhos e filhas, consequentemente a sedução dos pecadores terá êxito em atraí-lo. Isso, irmão, infelizmente acontece a grande maioria. Queridos irmãos, o versículo 11 e 14 sugere atração maligna fomentada por Satanás, que espreita o caminho de todo jovem, homem ou mulher. Seguramente esta sedução, irmão, é mortífera, caracterizada pela palavra sangue, sepulcro e abismo. Da glória. É desse jeito. Como resultado de carecer da sabedoria de Deus, a terra está cheia, irmão, de sangue. Não se pode cavar suficientemente rápido para os sepultamentos e o inferno abre a sua boca sem medida. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, mas como resultado, irmão, Satanás mente. Satanás mente. E os homens gostam de acreditar nas suas mentiras. E ele é o mestre do engano. Não há nada de precioso, irmão, que se possa adquirir com tais atitudes. E se houver, não trará satisfação. Irmão, esta bolsa leva o salário do pecado, que é a morte. Glória a Deus, aleluia. Que é a morte. Queridos irmãos, a referência é que é impossível tomar uma decisão, irmão, correta a respeito do caminho certo sem que a solidez da Bíblia seja o nosso fundamento. Mas o espírito dessa passagem reside no coração de todo o que rejeita a Bíblia. O argumento nesse versículo, irmão, é que se uma ave com os seus olhos abertos voar diretamente em direção à rede estendida, isso será para a sua própria destruição. Assim também os homens maus se apressam com os seus olhos totalmente abertos em direção à morte. É desse jeito. Eles procuram, irmão, matar outros para obter um ganho
desonesto, ao matar outros também, mata a si mesmo. Irmão, a maioria no mundo é dada à cobiça. E fará todo o possível, inclusive cometer, irmão, assassinato para alcançar o seu propósito. É desse jeito que está acontecendo hoje muito, irmão, muito. Muito. Nós temos que estar vigilante, irmão. Tá fácil. Cada dia que passa, as coisas ficam mais piores. Aí vem a sabedoria. Aí a sabedoria fala. Acompanha comigo aqui. Versículo 20. Tá com a sua Bíblia aberta? Isso aí. A sabedoria clama lá fora. Levanta a sua voz nas praças. Versículo 21. Clama nos principais lugares movimentados, nas portas das entradas da cidade, pronuncia as suas razões. Versículo 22. Até quando os simples amareis assim a simplicidade? E vós, zombadores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, aborrecereis o conhecimento? Ao versículo 23. Voltai-vos para a minha repreensão, pois eis que vós do meu espírito vós fareis saber as minhas palavras. Versículo 24. Porquanto clamei e não quiseste, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Versículo 25. Antes que desprezaste todo o meu conselho e a minha repreensão não quiseste. Versículo 26. Também eu me irei na vossa calamidade e zombarei quando vós vier o que temeis. Versículo 27. Quando vier o vosso temor como uma destruição e a vossa calamidade chegar como uma tormenta, quando sobre vós vier tribulação e angústia. Versículo 28. Então clamarão a mim e não responderei, buscar a mim de madrugada, mas não me acharão. Versículo 29. Porquanto aborreceram a sabedoria e não reconheceram o temor do Senhor. Ao versículo 30. Não quiseram o meu conselho, a menosprezaram toda a minha repreensão. Comerão, pois, do fruto do seu próprio caminho, versículo 31, se saciarão dos seus próprios conselhos. Versículo 32. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos causará sua perdição. Versículo 33. Mas o que me ouvir habitará em segurança e viverá descansado sem temer o mal. Só que aí. É o último versículo. Queridos irmãos, em Lucas capítulo 7, versículo 35, o Senhor Jesus diz: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, a sabedoria que fala aqui a Salomão e a todos os homens, convida-os para que sejam seus filhos. Embora a justiça, irmão, não seja propagada tanto quanto a maldade, e ainda assim o clamor da sabedoria que Deus dá é grande o suficiente para chamar até o mais simples. Se você crê em glória a Deus, bem forte, hein? Tá glória! Eita, papai! Queridos irmãos, o termo simples, zombadores e insensatos, assinalam um retrocesso o homem que trata a sabedoria com humor e fria falta de atenção. Logo se tornará um zombador, irmão, e por fim um aborrecedor. Irmão, assim aconteceu com os fariseus, os dirigentes das sinagogas.
Primeiro, eles educadamente permitiram ao Senhor ler as Escrituras na sinagoga e pregar. Mas de repente, observe bem, de repente, começaram a zombar dele. E por fim, odiaram. Não é? O crucificaram. Irmão, a sabedoria fala. Apela aos frivolos, aos zombadores e aos hóstios, prometendo-lhe que se eles se voltarem, ela os enriquecerá abundantemente, com o seu próprio espírito e com entendimento. Mas isso requer, irmão, a conversão. Voltai-vos. E a conversão é repugnante ao homem, porque o humilha o eu. Irmão, toda a humanidade está em um dos dois acampamentos. Primeiro, um daqueles que segue a sabedoria dada por Deus, quer dizer, a Bíblia. Ou segundo, no daquele que rejeita a sabedoria dada por Deus. Mas a implicação é que o homem de propósito deliberadamente põe de lado o conselho de Deus. Então, na repressão, vem ela, são somente sinais indicadores para dirigir a nossa atenção. E a catástrofe vindoura, a grande maioria despreza isso e continua em seu caminho. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos. Mas este versículo não significa, irmão, que a sabedoria, na realidade, ridicularize os que a rejeitam. É uma linguagem de argumento, entendeu? Idiomático. Os que rejeitam a sabedoria zomba e despreza dela. Quando as calamidades lhe sobrevieram, conforme a sabedoria prediz, a sua zombaria é o seu desprezo, se voltarão sobre ele mesmo. Então pode-se dizer que a sabedoria zombará justamente da sua calamidade. Queridos irmãos, alguns podem argumentar que tais coisas não sobrevêm. E todos os que ignoram Deus, entretanto, eles somente estão olhando o aspecto físico e material. Pois no sentido espiritual, isso definitivamente acontece. Queridos irmãos, embora seja certo que Deus ouvirá qualquer um e todos os que, com toda seriedade, clama a Ele. Mesmo assim, o sentido desta passagem, irmão, o chamado tardio não pode desfazer o dano irreparável feito a uma vida mal vivida. Irmão, isto é uma escolha. Isto é uma escolha que todos têm que fazer. Aqueles que escolhem o caminho errado, o fazem porque eles aborrecem a sabedoria. Quer dizer, a Bíblia Sagrada. Você crê, dê um glória a Deus bem forte. É desse jeito que acontecendo até hoje. Até hoje, irmão, está acontecendo isso. Queridos irmãos, a repetição, irmão, quase idêntica do versículo 25, nesta passagem, não é por acaso, é sim intencional. Se os homens rejeitarem o conselho de Deus,
e menosprezarem a sua repressão, então a passagem seguinte se cumprirá. É desse jeito. Mas o problema do homem é o seu próprio caminho. E os seus próprios conselhos. Será o caminho de Deus que traz a vida ou ao nosso caminho que traz a morte da glória? É desse jeito. Queridos irmãos, o simples permanece sem Deus e por isso são destruídas. Do mesmo modo, a prosperidade dos insensatos não lhes traz o ganho que eles esperavam no versículo 19, mas sim a perdição. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte, hein? Irmão, nesse primeiro capítulo de Provérbios, é escrito por Salomão. E é dado a nós um plano para o viver. O caminho de Deus versus o nosso caminho. Os que dão ouvidos a Ele habitarão em segurança e não terão nenhum temor. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte. Ouvirão a palavra. O órgão mais importante do ser humano é a audição. É ouvir a palavra. É desse jeito. Glória a Deus. Então é isso aí, irmão. É desse jeito. E aqui termina a minha mensagem de hoje. Muito obrigado àquele que assistiu essa mensagem. E amanhã, irmão, nós damos continuação no capítulo 2 de Provérbios. Você viu que maravilha aconteceu? Aqui nós falamos do propósito do livro, falamos da uma advertência, né? E falamos da sabedoria, a sabedoria fala, entendeu? É desse jeito. Então isso é muito importante, tá, irmão? E amanhã eu vou dar continuação no capítulo 2, tá? As bênçãos e recompensas por prestar atenção à sabedoria. Amanhã é muito importante, tá? Glória a Deus. Queridos irmãos, muito obrigado. Aquele que assistiu, Deus abençoe. Aquele que não assistiu, Deus abençoe também. Pode assistir mais tarde também. Aquele vez não chegou do trabalho, está trabalhando, mas vai assistir. Que Deus abençoe vocês todos. Que o Espírito Santo de Deus, viu? Que esteja com todos vocês aí. Amém? Jesus ama vocês. Lembra bem, o melhor presente de Natal que Jeová Deus deu para nós foi Jesus, tá? Não esquece disso não, tá? O melhor presente do mundo que o ser humano recebeu na terra foi Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, fica com Deus. A cada dia e a cada instante, novos caminhos de Jesus Cristo. Queridos irmãos, Jesus ama vocês e nós também. Deus abençoe minha filha Ezequiele, né, minha netinha Luna, meu genro, Dona Elza, né? Esqueci o nome dela, deu um branco agora, né? A mãe do meu genro, Deus abençoe, né? E Deus abençoe também meu filho Marcelo, minha netinha, né? Alice, né? Minhas netas, né? Isabela, Lara, né? Minhas bisnetas, Aleph, meu neto abençoado, entendeu? Minha bisnetinha, Leninha, né? Leninha, né? E os outros netos, né? Os outros bisnetos, né? A Lívia, glória a Deus, minha bisnetinha, Lívia, né? E a menina, esqueci o menino, meu Deus do céu, como é que deu um branco na gente? Mas todos que Deus abençoa, que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês todos. Amém? E minha sobrinha abençoada, Janete da Glória, Deus abençoe ela e família, né? Gilcim, todas as famílias abençoadas, né? Aida, né? Samir, né? Gilred, Aldete, que Deus abençoe vocês todos aí. Deus abençoe meu irmão Pedro, que está lá em Rondônia, né? Irmã Iraci, mulher de Deus abençoada. Que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês todos, né?
protegendo vocês, todo sentido aí, tá? Meus sobrinhos abençoados, tá? Aqui é tio Zeca, Deus abençoe vocês todos aí. Irmã Rocha, irmã Antônia, irmã Jane, Shelley, né? Glória a Deus, Shelley, Jane, né? Que Deus abençoe vocês todos aí. Amém? Glória a Deus. Jesus ama vocês. Glória a Deus. E nós também.